primeiro Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o físico, e sim contra principados, potestades, contra dominadores, domina, controla esse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Entendemos aqui que estamos numa luta e muitas vezes estamos lutando no plano físico, quando essa luta deveria ser no plano espiritual. Entendemos aqui que há o império das trevas, há espíritos dominadores que dominam, que controlam, que influenciam as regiões naturais. Entendemos aqui que existe uma armadura, já estudamos sobre ela, que precisamos nessa guerra usar toda a armadura de Deus. Não é só uma arma que eu preciso usar nessa guerra. Eu preciso usar a armadura da palavra, do jejum, da fé, não é isso? Então eu preciso usar toda a armadura. Eu preciso estar toda envolvida nessa armadura. E o que acontece? Ele diz, depois de ter vencido tudo, usando a armadura de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis. Se estou abalada, se estou debilitada espiritualmente, alguma arma, alguma peça dessa armadura está faltando. Se você está orando e continua se sentindo abatido, aflito, desanimado, convém observar se está usando toda a armadura que o Senhor colocou à nossa disposição. De repente eu estou lidando numa batalha, numa guerra, que só a oração não vai resolver. Eu vou ter que estudar a palavra e buscar na palavra um entendimento, um discernimento do que pode estar por trás da minha guerra. Essa guerra pode ser provocada por uma atitude, por um comportamento. Essa guerra pode ter um pano de fundo espiritual, onde o inimigo está sendo favorecido porque a armadura está incompleta. E nunca precisamos tanto, querido, de discernimento espiritual como nos dias de hoje. Querendo ou não, nós estamos em guerra. Nós estamos guerreando todos os dias. Guerreamos contra a incredulidade, guerreamos contra a apostasia, guerreamos contra a religiosidade. Quem estava domingo na comunidade, quem foi lá no YouTube, pastora Janete Menezes, e ouviu a palavra de domingo, entendeu, né, que muitas vezes nos apoiamos, usamos a religiosidade de muleta para justificar um comportamento, uma fuga, um hábito, né? Fugimos de confronto. Bem, vamos lá. Se existe uma guerra, sabemos que existe um inimigo. E esse inimigo tem todo um arsenal, tem um exército, e o tempo todo ele tem planos e estratégias que ele coloca em ação para nos atingir. Presta bastante atenção no que eu estou falando aqui. 1 Pedro 5,8 fala o quê? Que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Mas fala antes para quê? Orar e vigiar. Não adianta você vigiar, não adianta você saber o que está acontecendo, entender, discernir e não
não se posicionar com a armadura necessária. É preciso o quê? Estar alerta. Por quê? Porque o adversário tem estratégia, tem plano, tem um exército, conhece os nossos hábitos, observa e avalia o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a nossa herança, os nossos antecedentes. E o que ele faz? Ele vai buscar no nosso histórico, no nosso arquivo, na nossa descendência, tudo que é favorável para ele usar contra nós nessa guerra. Se você não entende, você vai apanhar. Eu não quero saber de guerra, eu não quero saber de luta, problema seu, a guerra continua. Se você não quiser guerrear, apanha, simples assim. Deixa, se entregue, deixa ele bater. Enquanto ele estiver batendo, enquanto você der conta, vai levando. Até que chega uma hora, entende que não, eu preciso me posicionar. Já durou demais, esse trem já está há muito tempo, já está se prolongando demais. O que está faltando na minha armadura? O que eu tenho? Bem, orar eu tenho orado, mas eu não consigo ler a palavra, eu não consigo entender a Bíblia, eu não dou conta de fazer um jejum, então espera. Nessa batalha, a minha armadura contra o inimigo está sendo ineficiente. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso completar essa armadura. Eu preciso usar a minha fé, usar a palavra, a oração, o jejum. Entendeu? Tá, então vamos lá. Quem é o nosso inimigo? Inteligentíssimo, não podemos ignorar isso. Ele é sutil, ele é dissimulado, ele é estratégico. No livro A Arte da Guerra, fala que o maior triunfo da guerra é ganhar a batalha sem ter que lutar. Como assim? Como ganhar a batalha sem ter que lutar? Sim, muitas vezes o adversário está levando vantagem, está agindo tranquilamente, está indo por etapas no processo, e por não conhecer o mundo espiritual, por não conhecer a palavra, por não ter tempo a sós com Deus, eu não tenho revelação e nem discernimento, então nem é preciso lutar. A estratégia dele vai funcionar tranquilamente. Você já ouviu falar do banho-maria? O banho-maria é uma técnica de fazer o cozimento em fogo brando, lento, de forma que o alimento não perca a cor ou a sua textura. É uma técnica de cozimento brando, suave, lento, é um processo, né? É uma forma lenta e indireta de cozinhar o alimento e favorece tanto a textura quanto a cor, né? Tem muitos alimentos que a gente faz em banho-maria, pudim, por exemplo, não é isso? Satanás lida com muitos de nós em banho-maria. Ele vai nos cercando e vai jogando os seus dardos, vai atacando sutilmente, devagar, passo a passo, lentamente. Por quê? Porque ele sabe que nós temos a tendência a nos acomodar, a nos conformar, né? A coisa da inércia, sem perceber que a situação está nos matando. A gente se deixa levar, a gente se deixa embalar. Talvez por 10, 15, 20 anos, a pessoa vai deixando ali, ó. Isso mesmo, Elton, que nem pudim no banho-maria. Satanás está cozinhando ela lentamente. O fogo está esquentando, mas é tão lento que ela não percebe. Quem tem o livro Reflexão Diária, conhece aí a historinha do sapo, né? Diz que se você pegar o sapo, pegar um caldeirão grande, colocar a água do rio, do lago, onde o sapo está, pega aquela água, coloca no caldeirão, pega o sapo, joga dentro do caldeirão e coloca no fogo em banho-maria.
em fogo brando. O sapinho vai se ajeitando, vai se acomodando, ele não reage, né? Ele se conforma e se acomoda com aquela água, com aquele ambiente, com a temperatura. Parece que é normal. Parece que é o laguinho dele lá, que ele está acostumado no dia a dia dele, a rotina dele, até que ele não percebe que a água está aquecendo. Por quê? A água está aquecendo pouco a pouco. E sabe o que acontece? O sapinho morre, ele vai mexendo, mexe aqui, mexe ali, vai se acomodando, até que de repente ele percebe que está ficando mole, que está esmorecendo e que não consegue reagir. E aí ele morre meio feliz e inchado. Se ele percebesse que a água estava aquecendo, ou se jogasse ele em água quente de uma vez, ele pulava fora. Mas como o processo é lento, ele não percebe. Presta bastante atenção. A vida, deixa eu ver se eu ligo o ar aqui, gente, porque está esquentando aqui, eu não estou entendendo. A vida, muitas vezes, faz conosco desse jeito. A vida é como se fosse o caldeirão. E as coisas vão apertando e a gente não percebe. A gente vai se acomodando, vai se adaptando. A gente pensa assim, isso é só uma fase, vai passar. Isso é só um momento. Daqui a pouco passa. Os anos vão passando. A pessoa vai envelhecendo. A situação vai piorando até que ela não percebe mais. Você quer ver? Pensamentos. Algumas pessoas são atacadas por pensamentos. Às vezes é um pensamento que vem do império das trevas, um dardo inflamado. Mas às vezes esse pensamento é de algo que já está internalizado dentro de você. É um desejo, né, uma vontade, um sonho, tá lá, tá reprimido. Em determinado momento, aquilo vai crescer de tal forma que você não vai conseguir escapar ou fugir. O nosso inimigo, conhecendo a nossa vida, a nossa história, os nossos hábitos, lembra? Quando Jesus fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ou então fala que os anjos da criança assistem elas do céu. Bem, se desde que nascemos tem anjos nos guardando, porque a palavra do Senhor diz que eles são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. Tem demônios também, que vigiam, que monitoram, que estudam, que avaliam, que tem planos e estratégias para esquentar a água a tal ponto que venha nos esmurecer, perdermos a força, nos entregar e morrer cozido. Quer um exemplo? Eu vou te dar. Presta atenção. Dá uma olhada na nossa volta aí. Dá uma olhada à sua volta. Nós trabalhamos um ano e 5 meses desse ano se resume em pagamento de impostos. Olha que coisa mais interessante. Nós trabalhamos e pagamos impostos. Para que nós pagamos impostos? Nós pagamos impostos para ter segurança, para ter saúde, para ter asfalto na rua, não é isso? Bem, a gente paga imposto para isso. Mas quantas vezes precisamos de um atendimento na área de saúde e não tivemos, ou fomos maltratados, negligenciados, né? Descredibilizados, ok? Quantas vezes pagamos impostos para, em troca, termos segurança? Mas olha quantas vezes sofremos crueldade, violência e não podemos contar com a segurança. Ela é ineficiente. Quantas pessoas que estão nas estradas pagando os seus impostos, 5 meses de impostos no ano,
pega uma estrada para viajar, sofre um acidente por causa de um problema na pista, buraco na pista, pista em reforma. Alguns pagam com a vida, tendo os impostos em dia. Então espera. Nós pagamos impostos, mas a gente não vê o retorno para nós. Mas a gente vai se acomodando. O carro estragou, a pista está danificada, além do imposto que eu pago, eu ainda tenho o conserto do carro. Eu estou pagando imposto, trocando pelo meu bem-estar, mas não está tendo bem-estar algum, mas eu me acomodo, eu me conformo, eu vou levando a vida, eu vou me amoldando à situação. Tem mais, temos lá a Constituição, que vive essa guerra, né? Porque precisamos de uma reforma na Constituição. Ela é muito antiga, ela precisa de um renovo, de mudança, ok? Aí nós aprendemos na escola que a Constituição foi feita para o povo. Presta bem atenção. E depois que passa um tempo, a gente percebe que ela foi feita em função do Estado e da elite. E nós nos acomodamos. A gente vai levando. A água está só esquentando. Está ficando desconfortável. Estamos perdendo o ar. Estamos com dificuldade de respirar e de caminhar. Estamos ficando fracos. Mas a gente aguenta. Aguenta. Então vamos lá, né? O que mais que a gente vê? Tá aí essa guerra na política. Tá aí essa guerra. Aí nós temos lá o quê? O legislativo. Epa! Os nossos representantes. Eles nos representam. Mas já assistiu uma reunião deles? Tanto uma reunião da Câmara quanto do Senado? Você vai perceber que eles não estão representando o povo na maioria das vezes. Muito pelo contrário. Eles estão fazendo com que o povo se submeta às escolhas, aos ideais, às teorias deles. Na verdade, muito, mas muito pouco está lutando pelo povo. A maioria está lá lutando a favor de si mesmo. Tanto que você está vendo aí que as verbas que eram usadas para acudir a população, muitas foram subtraídas e muitos pagaram com a vida, com os impostos em dia. Quantas pessoas que já morreram por falta de tratamento de saúde, por falta de uma assistência, mas ele estava com os impostos em dia, que garante para ele o recurso, a saúde, a segurança, mas ele não vê isso. Mas a gente se acomoda, a gente vai se acostumando. Então, a água vai esquentando, tá fervendo, tá difícil. A gente luta, mas se ajeita, se entrega, se acostuma. E com isso o adversário vai ganhando espaço, vai ganhando terreno e vai destruindo. Ou a gente pula fora ou morre. Quer um outro exemplo? Relacionamentos abusivos. Pessoas que vivem debaixo de um relacionamento abusivo, cruel. Mas você vai olhar, ela está vivendo aquilo há 10, 15, 20 anos. E é tão normal escutar palavras depressivas que a inferiorizam, que a descredibilizam, que ela passa a se olhar no espelho e se vê como tal. E aí vai que nem um sapinho. Rebola aqui, mexe ali, acaba se acostumando até morrer feliz e inchado. A gente não precisa aprender a reagir, a guerrear e a lutar? Temos o nosso direito violado, temos a nossa privacidade violada, temos a nossa mente atacada e dominada e não conseguimos
nos posicionar, ou pontuar, ou agir. Isso mesmo, a Denise diz que parece que estamos anestesiados. E quando reage, vai pra rua e faz o quê? Vai pra rua e começa a brigar. Ô gente, tem coisa mais terrível do que um protesto com palavrão? Vai protestar, não tem uma plataforma, não tem uma pauta real, não tem profundidade. Vai fazer um canto de guerra, ou um canto na manifestação, é um palavrão, não diz nada. Você percebe o quanto a nossa geração está vazia, controlada, manipulada. Até quando? Até quando seremos manipulados? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vamos esperar o quê? A água esquentar mais? Para nos posicionar como igreja, como cidadão? Nos posicionar não é, não, agora acabou, eu saio fora desse casamento, não tem mais jeito, a água ferveu, a água esquentou, eu tô fora. Mais fácil do que jejuar, orar e buscar na palavra a resposta? Mapear a situação? Mapear, sim, mapear. Por que chegamos nesse ponto? Onde eu falhei? Fica mais fácil colocar a culpa em Deus? Fica mais fácil colocar a responsabilidade nas costas do diabo? Fica mais fácil falar que é o governo, que é a nação? E assim eu me isento da minha responsabilidade? Me acomodo e nada muda, porque eu não mudo. Eu reclamo do governo, eu reclamo do marido, eu reclamo da esposa, eu reclamo da sociedade, eu reclamo das leis, eu reclamo de tudo, mas eu não olho para mim. E quando eu olho para mim, é para confirmar a crueldade que o outro fala a meu respeito. Eu passo a crer. Eu vou perder a força, querido, eu não vou conseguir lutar. Eu não vou conseguir reagir. Então a gente precisa se posicionar, mudar de atitude, mudar de comportamento. Eu nem sei quanto tempo tem que nós estamos aqui na live. Eu perdi a noção do tempo. Me parece, não sei, alguém deve saber, me parece 3 meses já, que nós estamos aqui aprendendo a mapear, falando da importância do tempo a sós com Deus, falando da importância de se posicionar, né? Falando da importância de praticar a palavra, conhecer a palavra, falando da importância de usar toda a armadura que Deus nos deu, mas muitas vezes fica só na teoria. Eu preciso praticar. 3 meses, né, Carmen? 3 meses. Não, Rejane, tem mais de 60 dias. Porque lá no YouTube, se você observar, tem mais de 100 ministrações. Era de manhã e à noite, né? Então, se ali tem umas 100 ministrações, nós já estamos chegando nos 3 meses. E quando você está fraco e abatido, está lá tudo que nós vivemos nesses dias. Ao invés de ficar ouvindo musiquinha, ao invés de ficar escutando, tem ministrações, gente, que elas trazem heresias nos detalhes e a pessoa nem percebe. Vai lá, estuda, aprofunda, busca, avalia. Eu estou apanhando. O adversário me conhece, ele conhece meu ponto fraco, ele tem estratégia, ele tem planos, ele tem um exército. Eu estou perdendo a guerra, ele está ganhando a guerra contra mim sem lutar, sem eu reagir. Eu estou que nem um sapinho no caldeirão de água fervendo. Satanás está me levando em banho-maria e eu não estou notando. A nação também está sendo levada em banho-maria. O mundo está sendo levado em banho-maria. A coisa ela vai esquentando. E muitos estão só se ajeitando. Mas dá para levar. Dá para levar mais um dia, dá para levar mais 2. E a gente vai levando. Até que de repente esquenta de uma vez e você não consegue mais reagir. E morre.
inchado, acomodado e feliz. Agora, presta bastante atenção no que eu quero te falar. O seu caldeirão de água de banho-maria, o seu caldeirão pode ser um relacionamento cruel, um relacionamento abusivo, violento. O seu caldeirão de água fervendo pode ser um comodismo. Ah, peraí, eu não estou trabalhando, mas o governo está me dando a ajuda de emergência, tá bom demais. Eu pego meu apoio, minha ajuda emergencial, corto uma coisinha aqui, corto outra ali, dá para viver. Eu deito no caldeirão e fico tranquilo. Uns 2, 3 meses, mas a água está esquentando. Não tem emprego, não tem carteira assinada. O negócio está caindo. Eu vou esperar o quê para me posicionar? Eu vou viver a mesma vidinha até quando? Deito em berço esplêndido e vivo um dia após o outro esperando a morte chegar. E não me posiciono. O que eu preciso fazer? Vai esquentar mais? Vai piorar mais? Eu preciso fazer o quê? Um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Um dia eu estou na presença de Deus, no outro dia não. Um dia eu sinto Deus falando comigo, no outro dia ele parece estar em silêncio. Claro, eu chego na presença dele, só eu que falo. Falo, choro, lamento, reivindico, questiono, depois levanto amém, não escuto a voz dele. Se eu tivesse tempo com ele, orar, um tempo para orar, para meditar na palavra, talvez eu poderia entender ele falando, olha, a arma que você está usando não é essa. Com essa arma aí você não vai atingir aquele alvo não, você precisa mudar de tática, de estratégia. Consegue entender, querido, o que eu estou te falando? Nós temos a tendência de acomodar. No início, quando começou lá a pandemia, estava todo mundo, nossa, desesperado, porque estávamos limitados, mas muitos já se acomodaram, muitos já encontraram um jeitinho, mexe daqui, mexe dali e já tá bom, já tranquilizou, e não percebeu que a água ela vai só aquecendo, aquecendo, quando tentar pular não tem mais jeito. É hora, igreja, de nos posicionar. Eu costumo dizer para as discipuladoras, quando elas me procuram, fulano tá assim, o que eu faço com ciclano? Eu falei, olha, durante muitos anos, nós ensinamos, explicamos, damos conteúdo. Vai chegar um momento que a pessoa vai ter que aprender a pular, a saltar fora desse caldeirão de comodismo, de conformismo. E fechando com Romanos 12:2, né? Como sempre, tem versículos, tem promessas que fazem parte do nosso bloco de discipulado. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem pensamentos que foram estabelecidos na sua mente desde a infância. Aí você aceitou Jesus e continua no mesmo padrão de pensamento. Tá esperando o quê para mudar a forma de pensar? Tem comportamentos que já aceitou Jesus, mas continua no mesmo padrão de comportamento. A água está aquecendo, a coisa está piorando, o negócio está complicando, mas eu dou conta, dá para levar. Quanto tempo? Quanto tempo mais vai esperar para pular fora de uma situação espiritual como essa? O que está esperando para reagir? Está esperando que a morte chegar? Está esperando o pior? Está esperando acontecer o quê? Para se estabelecer na rocha da palavra. Vamos orar, querido? Vamos estar orando, né? Vamos orar, porque nosso horário está terminando. Às 20 horas tem uma palavra para você, para o teu coração, para o meu coração. Porque Deus não fala só com você, Ele fala comigo também. E como Ele tem transformado a nossa vida nesses dias. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus.
hora de reagir, hora de parar, de se acomodar, se posicionar e pular fora, espiritualmente falando, dessa situação. Aleluia. Que o Senhor Jesus fale ao teu coração, que Ele ilumine o teu entendimento, e você cresça, querido, nesses dias. Se posicione. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Aleluia. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida de cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado as lives diante de Ti. Senhor, nós temos percebido que o caldeirão está esquentando, não só para a igreja, mas para muitas pessoas em particular. A água está esquentando, Pai, mas muitos estão deixando acontecer. Estão se conformando, estão se amoldando, se acostumam, acabam se acomodando naquela situação e não percebe que o tempo vai passando e esta água vai esquentar até chegar um momento que não vai ter como pular fora, que não vai ter como escapar e que vai morrer cozido, aparentemente feliz. Senhor, existem situações que requerem mudança já. Temos visto, Pai querido, quanto somos levados pela situação e adiamos, procrastinamos uma mudança real. Mudança de comportamento, mudança de hábito, disciplina para buscar a Tua presença, para reconhecer a Tua voz, para entender a Sua direção, para ter o entendimento iluminado. Não entendemos muitas vezes que o mundo está nos cozinhando. A vida está nos levando. E por covardia, por medo, para evitar o confronto, muitas vezes vamos permitindo que as coisas aconteçam. Um hábito, um vício, um relacionamento tóxico, uma tentação, uma situação. Vamos nos deixando embalar, nos deixando levar, achando que uma hora a gente dá conta, uma hora muda, uma hora acontece, uma hora a gente faz alguma coisa, mas quando a gente menos imaginar, não teremos tempo de fazer mais nada. É hora de se posicionar, é já, é agora, é agora. Já temos sofrido demais como cidadão, como pessoa, como igreja. Senhor, nesses dias, nos leva, Senhor, a entender e compreender o nosso contexto, a nossa realidade, a nossa volta. E nos dá direção, nos dá discernimento, nos dá estratégia. Qual é a armadura que está faltando? Qual é a ferramenta que falta para que esta guerra seja vitoriosa a nosso favor? O que falta para vencer essa dificuldade, esse problema? O que é preciso para superar esta situação? Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos Tua graça, Teu discernimento e Tua revelação. Em nome do Senhor Jesus. Discernimento é tudo que nós precisamos. Querido, Deus te abençoe. Tenho certeza que as meninas vão colocar aí para você a lista de intercessão. Precisamos interceder pelos nossos governantes, pela área da saúde, por aqueles que estão internados. Não é só Covid, não. Câncer, problemas de pele, o problema de coração, cardiovascular aumentou muito. O índice de depressão aumentou demais. Esteja intercedendo.